Olá, aqui é o Marcelo Madureira. Bem-vindo ao Longe Se Vai. O Longe Se Vai é um podcast dedicado a conversas sobre o futuro. O seu futuro e o futuro de nossos convidados, que são de diferentes áreas. Vamos pensar juntos sobre um tempo que o futuro chega cada dia mais rápido. O futuro hoje já é, agora. E se a gente não pensar no nosso futuro, quem é que vai pensar? Por isso mesmo, Longe Se Vai tem o patrocínio da MAG, Mongeral Aegon Group, uma empresa que trabalha com o futuro e que se ocupa de longevidade. A MAG Investimentos é gestora de recursos do Grupo Bom Geral Aegon. A MAG já foi premiada como a melhor gestora de previdência em 5 anos pela mídia especializada. E como todos nós projetamos viver mais e melhor, a MAG, em seu Instituto de Longevidade, nos fornece uma ferramenta que, em menos de 2 minutos, estima a sua longevidade e o dinheiro necessário para a sua independência financeira. Isso tudo diante de uma vida mais longa que espero que todos tenhamos pela frente. Para poder usar essa ferramenta, é só acessar este link que você está vendo descrito aqui. Nós vamos aqui conversar sobre o futuro da humanidade como um todo. É bem pretensioso esse programa, mas eu sou um cara bastante modesto. A intenção é a gente fazer aqui alguma especulação sobre o mundo que nos espera, né, o futuro, e despertar você, que está nos escutando agora, que nos acompanha, despertar em você o interesse sobre esse assunto, o futuro. Há muito tempo que a gente não tem que enfrentar tantos desafios. Desde a Segunda Guerra Mundial, que a humanidade não vive um período com tantas incertezas com relação ao amanhã, principalmente com a velocidade que todas essas transformações estão ocorrendo. Estas transformações provocam assim, um monte de incertezas, né, que acabam direcionando as pessoas para um sentimento de medo, de insegurança, que faz com que muita gente se torne mais conservadora e até saudosista de um passado que nunca existiu na realidade. Tudo isso vira motivo de questionamento. Até mesmo a democracia, pessoal, e a ideia de liberdade individual, até mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo isso acaba sendo posto em xeque por algumas pessoas. Pronto, a gente tem aqui, então, um cenário ideal para o populismo e o autoritarismo. Isso não tem como acabar bem, né? Bom, principalmente se a gente não pensar no nosso futuro, quem é que vai pensar? É curioso que a gente sabe tudo sobre o nosso passado e não tem a menor possibilidade, capacidade de mudá-lo. Mas, em compensação, a gente não sabe nada sobre o nosso futuro e, através do que a gente faz no presente, a gente pode modificar esse futuro. Hoje nós temos aqui o Davi Zilberstein. O Davi Zilberstein tem um extenso currículo, mas só os pontos altos. Ele é PhD em Economia de Energia pela Universidade de Grenoble, na França. Ele hoje é consultor, né, o titular da DZ Negócios, é uma empresa de consultoria. Ele, além disso, também já foi professor da PUC do Rio de Janeiro, foi o diretor-geral da ANP, inclusive fundou a Agência Nacional do Petróleo. Ele é membro do Conselho Nacional de Política Energética, foi membro, né, também foi do Conselho do Banco do Brasil, da Brasilprev, enfim, da Light, é o presidente do Conselho da Light ainda hoje, enfim, de uma série de empresas nacionais e estrangeiras. Ele foi também o principal executivo da Eletropaulo, CPFL, da Comgás e da falecida Varig. Ele também foi professor da USP. Enfim, o Davi alinha uma série de predicados e uma carreira brilhante ao longo do tempo. Ele só tem um grande defeito. Ele é meu amigo há mais de 40 anos. Infelizmente, ele tem que carregar essa cruz. Davi, muito obrigado por você ter vindo. Só um brother mesmo para ter essa paciência aqui de nos abrilhantar com o primeiro programa Longe Se Vai. Espero que seja divertido, instrutivo e, enfim, que a gente bata um papo aqui legal. Beleza? Beleza, obrigado, Marcelo. Não precisava falar do tempo de amizade, mas tudo bem. Não, pois é, isso aí. Mas a gente é amigo desde a vida intrauterina. Bom, o Davi, você que é filho e neto de imigrantes,
que vieram para o Brasil fugindo de uma situação de guerra na Europa, de perseguição política, racial, de uma conflagração. Você que é a primeira geração, né, dessa história, como é que você se situa hoje, né, na realidade brasileira? Olha, Marcelo, esse é um problema hoje. Você vê o problema da imigração no mundo, os grandes movimentos migratórios no mundo ainda hoje, principalmente de países conflagrados, a maioria deles na África, o que acontece principalmente na Europa, e outros movimentos migratórios, vamos dizer assim, de pessoas que são expulsas, naturalmente por questões políticas, religiosas, étnicas. Enfim, você tem a imigração muitas vezes pela questão da necessidade da economia, e agora, mas você tem uma imigração bastante complexa de populações que são ou dizimadas ou expulsas. O que eu acho é o seguinte: eu acho que, primeiro, como você colocou, como descendente de imigrantes, direto descendente de imigrantes, eu acho que a imigração, como qualquer miscigenação, seja ela de raça ou de credo ou de cultura, ela é muito positiva sempre. Eu acho que toda a sociedade ganha com isso. E o que acontece é que você tem que ter uma tolerância recíproca, tanto de quem recebe, e a percepção da qualidade do que é uma vida quando você agrega culturas, principalmente, e das pessoas que chegam também de não querer achar que a sua cultura tem que se impor a quem te acolhe, e que é um dos grandes problemas do mundo hoje, principalmente na Europa. Então, eu acho que a questão é, como sempre, a questão da tolerância, mas principalmente a percepção de quanto os movimentos migratórios, quando bem geridos, e principalmente quando as pessoas têm clareza da qualidade de uma sociedade, quando ela vai se misturando, quanto mais, vamos chamar o conceito étnico ruim, que é a questão da pureza, quanto mais puro, pior, em termos até genéticos, né? Uhum. Tem em todos os sentidos. E politicamente, sem dúvida, culturalmente. O Brasil é um exemplo muito claro, por exemplo, da importância da mistura da cultura indígena, da cultura europeia, da cultura africana, enfim, essa das grandes belezas, se a gente fosse elencar, eu acho que é decorrente da imigração no Brasil. Você não acha que, do modo geral, no Brasil também, mas nos outros países da Europa, essa incerteza sobre o futuro, né, essa insegurança contribui muito para essa xenofobia, para as pessoas terem essas reações negativas com relação a essas correntes migratórias, que inclusive não é novidade da história do homem, Não é. Não, você tem razão, porque no passado a capacidade de absorção dos imigrantes era muito grande. Você precisava, desde a mão de obra mais simples, a mão de obra pesada, até a mão de obra de qualificação em termos científicos, por exemplo. Então, havia uma sociedade carente de pessoas com as mais diversas culturas e habilidades. E o mundo mudou, né? O mundo mudou. Esses movimentos migratórios, eles batem de frente hoje com questões internas dos países que não são mais aptos a receber tanta gente como recebia no passado. Quer dizer, então, existe um choque natural. Alguns países, o caso típico é da Alemanha, que é um país carente de renovação da sociedade, está se renovando com a imigração. E isso está trazendo também algumas têm virtudes em relação a isso, mas está trazendo também problemas que são choques, principalmente culturais, e, como eu falei antes, a questão de tolerância de quem recebe e a questão da imposição de quem chega das suas crenças, dos seus hábitos, enfim. Agora, é uma situação que o mundo tem que encarar, inevitavelmente, é uma realidade e talvez esse conflito vai perdurar por muito tempo, principalmente hoje em relação que incomoda, a mim pessoalmente incomoda mais, a questão de imposição mais a questão religiosa, principalmente, de todos os credos, quaisquer que sejam. A questão da religião a gente é muito interessante discutir, mas antes disso eu queria falar o seguinte, sobre a questão do futuro e da nossa geração. Talvez desde a Segunda Guerra Mundial,
né, a gente não viva um período assim de tanta incerteza, tanta insegurança. A geração dos nossos avós, nossos pais, é a mesma nossa, né? A gente tinha mais ou menos um trem de vida mais ou menos previsível, né? Principalmente nós, classe média e tal, que tínhamos acesso à educação. Ou seja, você estudava, arrumava um emprego, casava, tinha filhos, trabalhava, depois se aposentava, ia viver a aposentadoria. Cara, isso mudou completamente, né? Agora. Mudou, você percebe, né, a geração, por exemplo, dos meus filhos, por exemplo, e cada vez mais, a capacidade de acumular hoje é muito pequena. Seja acumular em termos de dinheiro mesmo, capital mobiliário, ou você comprar um imóvel. Hoje é muito mais, estranhamente mais difícil, né? O mundo está meio... A mobilidade do mundo, de uma maneira geral, faz com que as pessoas não tenham mais aquela perspectiva, como você falou antes, de entrar no emprego e imaginar que vai se aposentar naquele emprego. Vai passar o resto da vida lá, vai mudar de emprego 1 ou 2 vezes na vida, isso acabou. Isso acabou. A questão dos gastos de saúde cresceram, outros gastos, o consumo aumentou muito. Antigamente, as nossas relações com o consumo eram muito mais limitadas. Eu saía para jantar com os meus pais, era um grande evento. Então, meus pais, uma vez a cada mês, a gente saía para comer. A gente tinha uma televisão com 5, 6 canais de televisão, a gente não pagava a TV por assinatura. Era uma linha telefônica na casa para todo mundo e a gente não pagava o telefone celular. Então, a gente não... E por aí vai. A casa tinha um aparelho de televisão, a casa tinha um automóvel, né? Então, o consumo era muito mais restrito. Então, a capacidade, talvez, de você acumular estava muito... Eu tinha um par de tênis que durava anos. E, às vezes, o meu sonho de no meu aniversário era ganhar um tênis que chute, ou que seja. Então, era um par de tênis. Então, o consumo das famílias aumentou. A despesa familiar aumentou muito. E a receita não necessariamente acompanhou isso. Então, as famílias hoje gastam muito mais. A outra questão importante é a mobilidade. Eu, até 15, 16 anos, mas foi a primeira vez que eu fui para o exterior e fui para a Argentina. Se a gente considerar ir para a Argentina, ir uma viagem para o exterior e fui de ônibus, diga-se de passagem. Então, hoje não. Hoje ir para o exterior é muito mais acessível em termos da capacidade do sistema aéreo, mas as famílias se deslocam mais. Então, eu acho que tem muito a ver, essa incapacidade de acumulação tem muito a ver também com o aumento do consumo. Eu não diria desenfreado, o mundo está revendo isso, né? Chamam de consumo conspícuo. O consumo conspícuo. Mas a sociedade está começando a rever isso, em termos principalmente de desperdício, principalmente de se tornar mais eficiente. E aí a gente entra numa outra questão, que não tanto para a questão da acumulação, mas os impactos ambientais que todo esse excesso de consumo numa sociedade de quase mais de 7 bilhões de habitantes, com recursos limitados, e que esses recursos vão começando a se exaurir, vão ficando mais caros e vão incomodando, vão botar incomodando entre aspas. Você estava me mostrando um vídeo interessantíssimo sobre o lixo, o problema do lixo, a quantidade de lixo que o ser humano produz hoje, né? E o que se faz com isso, quer dizer, os efluentes químicos, não só industriais, mas o lixo mesmo, que cada um de nós produz. Que na realidade... E que vai a algum lugar, né? Na realidade, também a sociedade está começando a perceber que lixo não é lixo, né? Lixo, a gente trata como lixo como uma coisa inservível quando você tem hoje cada vez mais processos onde você pode transformar um lixo, se você incinera, você transforma em energia, essa energia vai servir para o sistema produtivo, ou para você acender a luz da sua casa, ou você vai ter menos embalagens. No vídeo que a gente estava vendo, o rapaz dono de um restaurante compra direto do produtor sem embalagens e, de qualquer maneira, nós aqui no Brasil, principalmente, a gente está muito atrasado dentro desse conceito da reutilização do lixo. Por exemplo, uma das preocupações, a gente está vivendo hoje aqui no Rio de Janeiro uma crise da água, mas se a gente pensar na quantidade de garrafas PET a mais que vão ser despejadas nos nossos aterros, quando houver aterro sanitário, ou nos nossos rios, ou o que seja, o impacto disso aí é difícil de você medir. Mas as pessoas têm que começar a se conscientizar, como a maior parte do mundo, que elas estão... É interessante, porque na natureza, e essa questão do lixo tem tudo a ver com isso,
a coisa mais perigosa da natureza, a coisa mais predatória e mais letal que tem é quando uma pessoa nasce. Ou seja, cada um de nós é um predador natural. Você nasce, você vai precisar primeiro se alimentar, você vai precisar se vestir, você vai precisar se deslocar, você vai precisar ter o lazer, você vai precisar consumir não só a tua roupa, mas vai comprar um telefone celular. Então, nós somos nada pior hoje para o mundo do que nascer alguém. Falando de uma maneira bastante crua, assim. Claro não. Que não estou dizendo que a humanidade tem que se reproduzir, evidentemente. Mas já que isso é verdadeiro, nós estamos chegando no limite da exaustão dos nossos recursos. E aí você está falando de futuro, e não é nem futuro, é um presente muito, muito próximo. Nós estamos chegando próximo da exaustão desses recursos. Cada vez que nasce alguém, eu tenho uma neta, por exemplo. A minha neta nasce, ela vai ter que dividir com a gente o que o mundo é capaz de oferecer para ela. E a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, a China, ela tem padrões de consumo hoje que são mais ou menos um quinzeavos, mais ou menos, do que um americano no outro extremo médio consome. Mas é um sexto, um sétimo do que um brasileiro consome, na média. Se cada um ponto percentual que você acrescenta na China, você causa um abalo na capacidade de absorção no mundo imenso. E a gente tem que começar a pensar nisso, porque os países já se desenvolveram, já estão, vamos dizer assim, resolvendo suas questões de infraestrutura, das necessidades essenciais, mas tem muita gente no mundo que ainda precisa disso. O próprio Brasil. A maior parte das cidades brasileiras não tem esgoto. Claro, no século XXI. Não, e outra coisa, a quantidade de pessoas que você tem que atender. Você pega um país como a Noruega, para quem não sabe, é um país muito jovem como país. Há 100 e poucos anos, a Noruega era quase medieval. Mas só que a Noruega era da Dinamarca. Exatamente. A Noruega era um quintal sujo da Dinamarca, era assim tratado na época. Então, o que acontece é que hoje a Dinamarca é um país, por questões de recursos naturais... Desculpa, a Noruega. Só que a Noruega tem 5 milhões de habitantes. Né? Tem um fundo de investimento de $1 trilhão, que quem nasce na Noruega hoje já tem uma poupança enorme. Então, as condições são muito diferentes e o mundo tem que se preparar também para essa questão. Existe um livro muito interessante de um jornalista americano chamado Thomas Friedman, que se chama... o livro mais famoso dele é O Mundo é Plano. Que não tem nada a ver com o que está se falando hoje, que a Terra é plana, não. É plana no conceito de que ele é globalizado. E aí ele fez um outro livro que ele diz que o mundo é plano, mas o mundo é quente, falando da questão do aquecimento global, e o mundo é superpopuloso. Então, hot, flat and crowded. Quer dizer, então, as questões do mundo estão essencialmente ligadas à questão da quantidade de pessoas que o mundo tem, do mundo integrado, tem muito a ver com o início da nossa conversa ligada à questão da mobilidade, da imigração, do movimento migratório, e ele é quente, ou seja, ele está se aquecendo. A gente está vendo isso que está acontecendo no mundo em termos de aquecimento global. Então, tem aí uma equação muito difícil de ser, quando você fala de futuro, muito difícil de ser, primeiro, de você entender as variáveis e depois como é que você trata dessas variáveis. Pois é, você estava falando, é interessante, você que é um cara que se dedicou e se dedica ainda muito à questão energética. Aliás, a nossa espécie, o ser humano, talvez, não, sem dúvida nenhuma, é a espécie de todo mundo animal que mais consome energia. Claro. Mais consome energia. E a questão que você dedicou a sua vida, assim, acadêmica, a questão do hidrocarboneto, do indústria de petróleo e tal, depois se derivou mais para a energia. E eu vejo, por exemplo, os teus filhos, uma trabalha com confeitaria, aliás, uma famadíssima confeiteira. O outro, o Pedro, não sei nem explicar o que ele faz, porque ele estudou artes plásticas, foi parar no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, e eu não sei explicar o que ele faz. Não, e é interessante essa história do Pedro, tem a ver com a questão você falou no início, da velocidade da inovação, que é uma das características hoje que faz com que as pessoas não consigam se situar direito, porque as transformações são muito rápidas. Vamos dizer assim, no segmento acadêmico que ele estudou lá no MIT, normalmente em qualquer universidade você tem a graduação, mestrado, um doutorado e outro. No caso dele, por ser uma área de inovação de ponta, não existe mais o doutorado, porque o tempo necessário para se elaborar uma tese de doutorado
é superior ao processo de inovação. Uhum. Ou seja, você Não dá tempo. Não dá tempo. É como hoje você tem livro, tem coisas que você não adianta mais escrever um livro, que até o livro ser publicado e já não serve mais. Então não tem doutorado. Simplesmente, academicamente, termina no mestrado, porque dali para frente a velocidade da inovação é maior do que a capacidade de você elaborar uma tese, por exemplo. Eu, por outro lado, tá vendo, vamos dar aqui o nome, né? As pessoas, a Marília, né? É conceituadíssima confeiteira de São Paulo. Eu sou, pelo menos, da minha casa. Se eu chegasse lá para o meu pai, seu Mauro, eu vou ser confeiteiro, ele me dava um catiripapo. Meu filho padeiro? A mudança que isso tem é notável, né? Que você tem hoje atividades que, na nossa geração, você tinha que ser, bom, a princípio, médico ou engenheiro. Ou advogado. Isso já é segunda, né? Advogado, economista, já era uma coisa que você não conseguia fazer pontos necessários no Cis Gran Rio ou no... Como é que chamava lá em São Paulo, cara? Lá não tinha Enem naquela época. Na FAPESP, sei lá. Por que você, se de repente... hipoteticamente, porque isso não vai acontecer, porque o Pedro já está em outra, mas se o seu filho estivesse assim, que chegasse para você hoje, que tinha vontade de trabalhar na indústria de petróleo, o que você diria para ele? Hoje, pela idade que ele tem, o Pedro tem 26 anos... Não, tem que fazer uma coisa hipotética, já está encaminhado. Não é só isso, não. O futuro do petróleo, antigamente a gente dizia assim, puxa vida, a gente tem petróleo para 40 anos, sempre tem para 40 anos. E sempre foi 40 porque você foi renovando reservas 40 anos. Aí se diz assim, mas vai chegar um momento em que tem um pico de oferta, ou seja, vai chegar um ponto que a oferta não vai conseguir mais, o petróleo é um bem finito. Só que o mundo, a transformação foi tão grande em termos de outras formas de energia, da forma de usar energia, que hoje o pico não é mais da oferta de petróleo, o pico é do consumo do petróleo, é da demanda. Ou seja, nós estamos chegando num ponto onde a demanda ela vai chegar a um ponto que vai começar a cair e a oferta está crescendo. Então, quando se diz, o petróleo, antigamente dizia assim, o petróleo vai acabar fisicamente, o petróleo não vai acabar fisicamente. O que vai acabar na prática é o consumo do petróleo. Então, muito do petróleo que tem descoberto aí, ou a ser descoberto, vai ficar debaixo da terra. Então, na idade dele, e nós estamos falando uma coisa de 20, 30 anos, isso já vai estar acontecendo de uma maneira muito, muito forte. Então, eu diria, olha, você pensa o seguinte, o futuro da mobilidade não passa mais pelos hidrocarbonetos, pelo petróleo. O século XX, o século passado, a energia do século passado foi o petróleo. O petróleo está deixando de ser energia no século XXI. A gente estava conversando antes aqui, hoje uma empresa de carro elétrico, a Tesla, que fabrica uma quantidade pequena de automóveis, mas realmente pequena. Ela, menos do que a Volkswagen no Brasil fabrica, ela hoje tem um valor de mercado maior do que a Ford e a GM juntas, são as duas maiores companhias de automóveis do mundo. Ou seja, e quem compra ações da Tesla e valoriza a Tesla está olhando o futuro, ele está pensando no investimento que ele está fazendo. E quem compra Ford e GM, enfim, ele está dizendo, bom, qual a expectativa de futuro que eu tenho com uma empresa de fabricar carro elétrico e a expectativa de futuro de uma empresa que fabrica carros essencialmente a gasolina e diesel? Que também as grandes companhias de automóvel estão migrando de uma maneira muito rápida para o carro elétrico. Então, quando você pergunta sobre essa questão do petróleo, o petróleo hoje é um bem inevitável. É uma questão, você ainda precisa dele. Mas sempre que você tem uma oportunidade de substituir o petróleo, ou de taxar o petróleo, aumentar o preço do petróleo, isso vai acontecer. O petróleo, dentro de 10 anos, ele vai ser visto, já começa a ser visto de uma maneira mais ampla, mas bem especificamente, como cigarro. Ou seja, muito provavelmente um ônibus a diesel daqui a 10 anos numa cidade, as pessoas vão começar a reclamar, já estão reclamando, mas de uma maneira mais sensível. Se não me engano, na Holanda já tem legislação sobre isso. Não tem cidade já que não pode mais você ter ônibus a diesel como você tem nas grandes cidades brasileiras. Então, e já tem banimento de produção de automóveis a combustível fóssil em diversos países da Europa. E não é para muito longe, não, é para daqui a 10 anos já não poder mais. Então, 10 anos num processo de transformação é muito pouco tempo.
Então, eu diria, eu acho pouco provável que o Pedro me perguntasse, e se ele me perguntasse, eu dizer assim, poxa, Pedro, você nem bebe nem nada, o que está acontecendo aí com você? Que essas indústrias vão ter que se reinventar. Talvez a indústria petroquímica deve sobreviver bem além da indústria do petróleo para uso, por exemplo, de transporte. O carvão era a energia dominante. E aqui no Brasil, até 1970, a energia que era mais consumida no Brasil era a madeira, mais do que o petróleo. Então, o petróleo também foi um processo lento de penetração e de dominância, até que agora está acontecendo ao contrário. Outras fontes de energia vão entrar no lugar do petróleo. Se nós estivéssemos conversando, em vez de estarmos aqui no centro, no Rio de Janeiro, em Botafogo, no Rio de Janeiro, nós estivéssemos num bairro coreano, ia dizer, bom, vamos partir para o nuclear. Agora, aqui, a gente está num país onde você tem, talvez o Brasil seja, eu não diria um caso até singular, de um país com tantas disponibilidades de formas de energia antes do nuclear, até em termos econômicos, até em termos de custo, porque o nuclear também tem uma coisa, o nuclear é caro, porque o nuclear ele tem um custo de construção, tem um custo de operação e depois tem um custo enorme, um custo enorme de você, depois que acaba a vida útil, de você, o que você faz com os rejeitos que duram centenas de milhares de anos. Você tem que guardar em locais seguros, você tem o que chama descomissionar, ou seja, depois você pegar um sítio e desmontar uma usina, pegar os rejeitos, aquilo tudo está contaminado, que você vai ter que guardar em algum lugar, aquilo tem um custo enorme também. Então, em termos econômicos, também não é a melhor coisa. Então, pensando em termos de Brasil, a gente tem, antes de pensar em nuclear, tem N alternativas muito melhores, mais baratas. O mundo está te impondo situações novas. Na realidade, você tem que estar preparado para as oportunidades que talvez você nem saiba que elas existam. E elas existem, elas vão aparecer. Eu adoro aquela frase do Pascal que diz que quanto mais preparado, mais sorte eu tenho. O mundo é feito, a sorte bafeja os mais bem preparados. Tem que idade você pretende trabalhar, Davi? Eu não sei quando eu vou morrer, então não posso responder. Também não está nos seus planos, né? Não, também não está no meu plano. Não. Se um dia eu morrer, eu paro. Mas então, Davi, hoje as pessoas cada vez vivem mais. Né? Os nossos pais já tiveram um horizonte de vida maior que os nossos avós, sensivelmente. Provavelmente nós vamos ver mais. Você não fica preocupado? Como é que eu vou ser autossustentável quando eu tiver 90 e poucos anos? Eu já não tiver a mesma capacidade produtiva? Eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que isso é uma preocupação. Como é que você organiza esse seu futuro sobre isso? Eu me espanto, por exemplo, com algumas pessoas que eu conheço que ganham bem e gastam bem. Bem, eu estou dizendo não em qualidade, em volume. É quase... Conspicuamente. Conspicuamente. É quase assim, uma orgia gastadora, como se não houvesse esse futuro amanhã. Como não houvesse amanhã. Eu não sou assim, eu não sou uma pessoa pão dura, pelo contrário, me considero até bastante, eu ajudo muita gente, direta e indiretamente, mas eu não sou perdulário, eu me preocupo, a gente falou em acumulação no início, eu me preocupo, eu tenho uma questão hoje, e que eu acho que é um lado que me incomoda por todos os sentidos, a questão, eu tenho um pai que está doente, me incomoda, claro, em primeiro lugar a doença dele, mas me incomoda ele depender de mim. Não pelo fato de eu bancar financeiramente, isso não me dá incômodo nenhum. É o incômodo de ter chegado a essa altura da vida e depender do descendente. Né? E isso eu não quero. Mas se eu puder não depender dos meus filhos, isso para mim é uma meta. Hoje, com a expectativa de vida cada vez mais longa, e por outro lado, com o custo de viver mais também, viver mais custa muito caro. Né? Poxa, muito obrigado, Davi. Foi um privilégio ter começado essa série com você, porque antes de ser um profissional conhecido no Brasil inteiro, no mundo, é um privilégio muito grande, mas ter o privilégio de ser seu amigo, ter essa companhia cotidiana, poder te escutar muitas vezes, isso para mim é muito bom. E este foi o Longe Se Vai, hoje com a participação
inenarrável, insubstituível de Davi Zilberstein. Teremos aqui pessoas deste quilate. Continuem nos acompanhando e também na técnica agradecer a colaboração de Anderson Santos, na coordenação Nando Chagas, juntos com Vitor Ciríaco, na produção Letícia e na coordenação geral a Esther Jablonski. Até o próximo.